Boa tarde, a paz do Senhor, boa noite. Nossos irmãos que estão aí em Viseu, Portugal, toda a igreja de Canaã, Portugal, sejam bem-vindos. Todos os irmãos que estão nos assistindo hoje pelo Facebook, sejam bem-vindos. Você que não é evangélico, mas está assistindo essa live também, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Hoje é um dia todo especial, uma terça-feira, né? Dia de falarmos das bênçãos, dia de falarmos das maravilhas do Senhor. Eu quero, com todo prazer, saudar você com a paz do Senhor. Quero agradecer a você que tem chegado já, está começando, né, a comunicar conosco. Compartilhe esse link com outras pessoas. Compartilhe esse link com outros irmãos. Compartilhe esse link com quem está precisando de uma palavra. Quem necessita de uma palavra. E você crê que hoje o que será ministrado aqui, o que será falado aqui, vai de encontro à necessidade de cada um. Ah, mas eu não sei do que foi falado ainda, mas vai de encontro à necessidade. Deus sabe do que seu coração precisa. Deus sabe do que nossos corações precisam. Então eu quero saudar os irmãos ali em Viseu, com a paz do Senhor, né, em Portugal, todos que estão nos assistindo nesta noite, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus cuide nos detalhes de sua vida. Tá bom? Então compartilhe esse link, tá bom? No Facebook, aí, no seu Instagram, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe com seus amigos, irmãos, até mesmo aqueles que você dizem que são amigos, mas não tem tanta afinidade. Compartilhe também, tá bom? Deus tem uma palavra revelada para vocês. Nós iremos orar hoje, agora, tá bom? Minha esposa chegou, já compartilhou ali também os links, já preparou também ali. Compartilhar é importante, né? Nós estamos compartilhando, multiplicar informação. E talvez muitas pessoas hoje não vão conseguir assistir, né, de pronto, por conta de horário, mas que faça reverberar esse tempo, esse momento aqui, nessa palavra que hoje o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, Deus poderoso, obrigado pela Tua infinita misericórdia, Senhor, nessa terça-feira, Senhor. Uma terça-feira toda especial, Senhor, pois até o momento Tu tem nos dado, Senhor, fôlego de vida, Senhor amado. Claro, um com mais dificuldade, outros com menos, mas, Senhor amado, mas estamos aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia, para glorificar e exaltar Teu santo nome. Em nome de Jesus. Um dia de trabalho se findando, e a Tua misericórdia tem alcançado o meu lar, a minha casa. Aleluia. Eu creio que muitos que estão assistindo nesse momento, a Tua misericórdia também tem alcançado, Senhor amado. Então eu te peço, Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração neste momento, neste culto, Senhor amado. Ó Senhor Todo-Poderoso, traz outras pessoas para ouvirem a Tua palavra, corações sedentos que irão ouvir a Tua palavra, Senhor, e eu creio que se abastecerão, meu Pai, de forma extraordinária, Senhor eterno. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa aqueles, meu Pai amado. Ó Deus, toma conta nos detalhes da vida de cada um, meu Pai, que tem se disposto a servir e adorar Teu santo e poderoso nome, Senhor. Revela a Tua palavra, mais uma vez eu te peço, aqueles que ainda não conhecem, ó Pai amado, de forma extraordinária, que eles possam, Senhor amado, ter o desejo, o anseio, cada vez mais, Senhor, de servir e adorar Teu santo nome. E se não o conhecem, o desejo de conhecê-lo e exaltar Teu santo nome, creio, Senhor. Então agora nós iremos, irmãos, ouvir louvores. Nosso louvor aqui, cantor especial, a pastora Adela Joyce, né? Com essa voz linda, eu não posso dizer o contrário, né? E o talento que Deus tem dado a ela, o dom que Deus tem dado a ela ao tocar nesses violões, nesse violão, nas cordas desse violão, Deus tem se revelado, né, através das canções. Então vamos ouvi-la também nessa... Estou aqui compartilhando, ó, mostrando aqui no grupo do WhatsApp, ó, estamos ao vivo, faça isso também você, estamos ao vivo, vamos compartilhar, vamos falar das boas novas do Senhor através do Facebook. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.
dizer não vai valer a pena, mas eu digo, vai valer a pena sim. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Aleluia. Doces palavras te darei. Glória a Deus, aleluia. Sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, valeu, Senhor, valeu a pena, vai valer tudo a pena, Senhor, Aleluia, valeu eu a creio, no nome de Jesus eu pena, creio. Senhor, valeu a pena mesmo, vai valer, Senhor, valeu a pena, Aleluia. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena.
Perdão aí, viu? Pelo áudio aí externo. Hoje nós estamos sem a nossa técnica de imagem aqui, né? A Raquelzinha precisou sair. E aí eu e a Adela a gente desenrola aqui, né, filha? É um ajudando o outro. E assim Isso. tem que ser em tudo, né? Um ajudando o outro. Exatamente, né? Olha, irmãos, nós precisamos um do outro. Quem falar que não precisa de ninguém está totalmente errado. Nós necessitamos da ajuda, da contribuição, do apoio um do outro. Somos seres humanos e aprendemos e sabemos que devemos viver em comunhão, precisando um do outro. Aleluia, glória a Deus. Quero, comentar agora aqui, falar um pouco. Quem lembra do que nós falamos a semana passada? Qual foi o assunto? Qual foi a série? Você lembra? Escreve aí. Qual foi a série que nós começamos a semana passada, né? Ela está lá no Antigo Testamento. É uma série que nos vai... olha só, a semana passada já começou nos trazendo uma lição extraordinária. Que lição, muita revelação aquela semana passada, né? Muita revelação na semana passada. E nessa semana nós vamos continuar, né? Tem bastante coisa para a gente falar também, muita coisa para aprendermos, né? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de Neemias. Nós lemos o primeiro capítulo, a gente pode fazer uma retrospectiva, né? Do primeiro capítulo, mas nós acabamos no capítulo 2 e versículo 10. Isso, foi onde nós paramos, né? Paramos um pouquinho. Nós comentamos o seguinte, irmãos. Rapidamente, para a gente só pincelar aqui o que falamos a semana passada, recapitularmos, né? Quando Neemias ficou sabendo que a sua cidade, Judá, Jerusalém, estava destruída, através de Anani, aqui fala seu irmão, mas não sabemos se era seu irmão de sangue ou seu irmão de pátria, né? Pois Neemias vivia o quê? Na Pérsia. E ele, quando ficou sabendo rapidamente, ou ficou sabendo da história que Jerusalém estava destruída, ele chorou muito. E quando entrou no capítulo 2, e isso Deus deu uma revelação para ele, quando entrou no capítulo 2, né, que nós entramos um pouquinho, ele pediu carta, pediu autorização. Quem era Neemias? Um copeiro, alguém que servia as... Vamos provar um pouquinho. Okay. Neemias, um copeiro, alguém que servia, né, a bebida, o vinho ao rei. E lembrando, Josué, o tempo que Neemias passou em oração, né? Neemias, antes de qualquer atitude, o que é que ele fez? Ele orou. Ele passou quanto tempo, Josué, orando, conversando com Deus, jejuando? Bom, eu estava dando uma estudada, pesquisando algumas coisas. Aqui quando fala aqui no primeiro versículo, capítulo 1, fala assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Mês de Quisleu era o calendário judaico, é o calendário judaico, né? E Quisleu, no calendário judaico, é no mês de novembro a dezembro. Então, a palavra de Anani veio a Neemias, né? Aproximadamente no mês de novembro a dezembro. E no capítulo 2 fala assim: e no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, mês de Nissan. O mês de Nissan era o início do ano, né? O início do ano no calendário judaico, que era entre março e abril. Então levou aí de final de novembro até o meado de abril, mais ou menos, entre ele receber a notícia e ir até o rei. Eu coloco 4 meses. Então ele levou esse tempo de mais ou menos 4 meses para ele poder buscar, e ele orando ao Senhor, chorando na presença do Senhor, buscando ao Senhor, chorando na presença do Senhor, para poder chegar até o rei e pedir autorização para sair e ir até Jerusalém. Então a primeira lição que a gente aprende aí, antes de qualquer decisão, orar. Orar até que alguma coisa aconteça. Orar para ter direção, orar para ter respaldo, orar para ter responsabilidade naquilo que vai ser feito. Quero mandar aqui um abraço para a Milena, para a Eli Cleiton, né, que está aqui com a gente, Tati, Portugal,
Também Ana Paula também está aqui conosco. Muito obrigado por vocês. Multiplica essa informação, envie esse link para outras pessoas para que possamos juntos interagir. Então, no primeiro capítulo a gente já viu aí quanta lição nós tiramos desse tempo de oração, de jejum, de arrependimento e quebrantamento de Neemias. Exatamente, né? As coisas não acontecem da noite para o dia, como assim, querendo falar de nossas, como eu posso dizer assim, nossas exigências. Nós queremos nós oramos, apresentamos ao Senhor uma coisa e de repente a gente quer que no outro dia aconteça. Interessante que aqui teve uma lição uma grande lição relacionada a isso, ou seja, ele teve que esperar no Senhor o momento exato para poder pedir permissão ao rei para poder ir até a Jerusalém ajudar a sua família. Vamos lá então, no capítulo 2, né? Vamos voltar para onde, Dada? Vamos do capítulo o capítulo 2, né? A gente viu que Neemias, ele recebe as cargas, recebe os passaportes para poder atravessar. Ele usa a expressão além do rio, né, para que ele possa, além desse passaporte, ele ganha autorização para pegar as madeiras, para poder reconstruir. Neemias, ele agora tem uma estratégia, ele agora se coloca no lugar de alguém disponível, porque ele era copeiro, ele não era arquiteto, ele não era pedreiro, ele não era engenheiro, ele era um copeiro, mas ele se colocou, ele tomou para si uma responsabilidade de reconstruir Jerusalém. Interessante que nós debatemos isso também, que quem se disponibiliza para servir ao Senhor, Deus especializa ele em muitas coisas. Ele era simplesmente um garçom, vamos dizer assim, do rei. E se especializou, claro, com a misericórdia e graça do Senhor, como um engenheiro, para poder reerguer. Engenheiro e líder. Líder, acima de tudo um líder, né? Um grande líder, né? Para poder reconstruir Jerusalém. Tá, então vamos ler aqui a partir do versículo 10, né? A partir do versículo 10 do capítulo 2, tá bom? Nós vamos ler o seguinte. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhe agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, Neemias, né? Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Olha que interessante aqui. Olha a lição. Neemias, ele está, Josué, querendo reconstruir. Nesse momento de reconstrução, aparecem esses caras aqui do nada. Quem eram essas pessoas aqui? Sabe? Quem era Sambalate? Quem era Tobias? Quem eram esses 2 rapazes aqui? Essas duas figuras, esses antagonistas aqui. O que é que eles estavam fazendo aqui? Quem eram eles? Para entendermos um pouquinho quem eram eles, Adam, vamos rapidamente entender um pouquinho a história relacionada ao início do capítulo 1. Neemias ele era de certa forma um escravo. Aonde? No Império Persa. E quem era o Império Persa? O Império Persa era um império que anteriormente tomou esse império, essa cidade, esse território dos babilônicos. Que era o maior império. Que era o maior império da época, né? E os babilônicos foi quem destruíram Jerusalém. Então, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos e depois a Babilônia foi tomada pelo Império Persa. E Neemias estava lá. Eu creio que ele foi como escravo para Babilônia na época da eu já acredito que Neemias ele não foi da linhagem que veio. Entendi, sim. Eu acredito que Neemias ele deve ter nascido nasceu dentro da Babilônia, nasceu dentro do Império Persa, né? Sendo um judeu, mas isso. Então, e aí, o que acontece? Quando aparecem esses 2 homens aqui, né? Sambalate e Tobias, aparecem esses 2 homens querendo colocar areia no comum popular, né? Querendo colocar areia na reconstrução de Jerusalém. Porque souberam que Neemias, quem é Neemias? Um escravo. Que estava
para reconstruir, que foi liberado pelo rei persa, foi liberado por um grande império, Pelo maior império, né, na época, né, sendo ele escravo, liberado para ir até a cidade onde morreu seus pais, onde habitou seus pais, né, e reconstruir essa cidade. E bem interessante também, que eu já estava conversando com o pastor Jamerson, e ele disse algo bem interessante sobre Tobias e Sambalate. A história nos diz também que eles recebiam propina para impedirem a reconstrução, para ser uma pedra de tropeço na vida de Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas, recebiam propina, mas quem eram eles? Quem eram eles? Sambalate e Tobias, Sambalate, né? Ele pelas características que cita-se na Bíblia, ele era um governante ou um governador de Samaria. Ou seja, ele era um governador de uma região próxima a Jerusalém, né? E que ficava aproximadamente ali a uns 30 quilômetros, né? E Tobias era provavelmente um governador de Amon, que ficava também a aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Então, ou seja, esses dois homens não eram qualquer um. Eles eram uma autoridade, né, como governante dentro de um país, entre aspas, chamado Persa, né? Ou seja, um improvável se levanta para reconstruir, um improvável se levanta para agir em benefício do povo, e os governadores ao redor não deixam esse homem reconstruir, não permite esse homem avançar naquele empreendimento, naquela reconstrução. Eles não eram qualquer homem. Não eram qualquer um. Eles eram homens importantes dentro da política, pode-se dizer assim. E agora eles não permitem, eles desejam que Neemias não reconstrua. Só que eu acho uma coisa muito interessante, irmãos, e a gente está aqui meio que debatendo, conversando, porque é interessante isso, que quando Neemias vê, porque Neemias ele tinha um discernimento dentro do contexto, aqui você pode ver um Neemias cheio de discernimento, o versículo 11 é muito profundo. Isso aqui, só esse versículo 11 dá um esboço tremendo. Só esse versículo 11 nos dá um entendimento maravilhoso. Olha só. E cheguei em Jerusalém. Você vê que ele falou de Sambalate e Tobias. Aí ele diz, eu cheguei em Jerusalém. Eu estive ali 3 dias. Versículo 11, 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Ou seja, quando Deus coloca uma coisa no nosso coração, é interessante nós ficarmos em observação. Descrição. Olha só, ele disse, quando ele chegou em Jerusalém, depois de 3 dias, ele começa a observar, ele vai um dia à noite. Quando a gente vai fazer alguma coisa à noite é porque a gente não quer ser visto. A gente não quer ser observado. Lembra lá de Nicodemos, quando foi ter com Jesus? Ele foi quando? À noite, porque não queria ser observado. E ele disse que se levantou e ele chamou poucos homens com ele. Poucos homens com ele. E ele não declarou a ninguém. Eu acredito que até nem aos homens que estavam com ele declarou. Ou seja, ele confiou em alguns, né, que viu que realmente estavam dentro de um propósito, de um direcionamento, né, e com isso ele continuou, ou seja, talvez nem contou, mas ele nem contou o segredo, né? Ele não contou, ele só chamou. E lá na frente vai dizer, mas eu não declarei. Eu não declarei para ninguém. Eu levei os homens comigo, mas eu não declarei para ninguém. Não falei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração, o que eu ia fazer em Jerusalém, eu não contei para ninguém. Eu aprendo com isso uma questão de inteligência para administrar, uma inteligência para liderar. Porque nem tudo que nós temos em nosso coração não pode ser revelado quando recebemos.
Nós precisamos esperar a hora certa, o tempo certo e as pessoas certas para revelar o que Deus coloca no nosso coração. Neemias mostra aqui quão sábio ele era, quão entendido ele era para absorver o entendimento de que aquilo que ele recebera do Senhor não poderia ser compartilhado naquele momento. Deus conhece e entende os nossos sentimentos e coração, mas o inimigo está em volta, ele percebe as nossas ações. A partir do momento que nós falamos ou agimos de alguma forma, o inimigo pega, ele interpreta de uma forma que ele sabe. Se você está procurando fazer alguma coisa para o reino, ele vai investir. Não adianta, ele vai investir. Deixa eu ver aqui o versículo 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Olha a situação que Neemias encontra em Jerusalém. Muros fendidos. O que é um muro fendido? É um muro arriado, é um muro quebrado, é um muro cortado. Ele não estava totalmente erguido. E a palavra do Senhor nos diz aqui que além dos muros arriados, fendidos, as portas estavam consumidas pelo fogo. Faltava aqui proteção. Uma cidade vulnerável em ruínas, totalmente em ruínas. Irmãos, olha o trabalho de Neemias, não era pouca coisa não. Muita coisa. Uma cidade a gente olha, a gente fica imaginando pequena, mas veja para o tamanho, eu vou trazer pelo tamanho da cidade de Macaíba, que é enorme. Imagine uma cidade como Macaíba, rodeada de muros, e os muros no chão. Você não tem proteção nenhuma. Nós ficamos vulneráveis, nós ficamos à mercê, porque dentro desse contexto, as cidades, a sua proteção eram os muros, a sua proteção eram as portas. E quando nós estamos sem uma muralha à nossa volta, nós estamos desprotegidos. E porta é o que dá acesso. Porta é o que dá acesso. Quando nós estamos com os nossos muros caídos, nós estamos vulneráveis. E quando nós estamos com as nossas portas queimadas, nós estamos dando acesso àquilo que não deveríamos dar. E aqui Neemias se preocupa, Neemias lamenta. E diz, e passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei, entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, eu tinha declarado coisa alguma. Olha só, segredo. E eu vejo com tudo isso que nós, na hora que nós temos segredos, ao ponto de Deus nos revelar e nós esperarmos o momento, Ele é fiel e justo para poder nos revelar no momento certo e todos verão a maravilha do Senhor. Gente, às vezes a gente se perde muito com as nossas palavras. Quem nunca foi assim? Eu já fui assim, de receber algo e entregar. Olha, Deus falou comigo. Tem coisas que você precisa guardar para você. Tem coisas que a gente não pode contar. Tem segredos que a gente não pode revelar. É de Deus para você. Você precisa entender a hora, o momento em que o Senhor vai liberar você para contar. Neemias, ele estava agindo com esse entendimento. Neemias, ele estava agindo com esse entendimento. Aí ele diz aqui, então lhes disse, versículo 17, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Olha o que é que ele mostra. Ele mostra a miséria, ele mostra a situação
ele mostra a desolação. Era um lugar de completa miséria. A miséria é o último estágio que o ser humano pode se encontrar, é a miséria. Da mesma forma estava aqui Jerusalém e os seus habitantes. Eu vejo, sabe uma coisa interessante nesse versículo aqui? Que um homem tomou a atitude. Tinha tantas outras pessoas que estavam ali que talvez tivessem tão capacidade quanto ele. Mas não é às vezes a capacidade. É a atitude. A atitude. Porque tem muita gente que fala assim, hoje eu trabalhando aqui, né, no serviço aqui na casa do meu sogro, e a gente comentando algumas coisas, falando, e uma certa pessoa falou, rapaz, olha, o que influencia na vida de um homem, muitas das vezes, é a atitude. Por quê? Porque tem coisa para ser feita, tem coisa para se fazer, mas todo mundo fica só olhando. Por quê? Porque acha que isso não é responsabilidade minha. Aquilo está até afetando ele. Está até prejudicando a ele por estar daquele jeito, daquela forma, ninguém tomou atitude, está quebrado, está bagunçado, está desorganizado, está caindo aos pedaços, está até prejudicando a vida dele, a família dele, a igreja dele. Mas se ele não tiver atitude, muitos não têm atitude, ficam esperando que alguém tome uma atitude. Porque ele não, ou ele usa a justificativa talvez que não saiba fazer, ou simplesmente não é responsabilidade minha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Era a responsabilidade de Neemias o que ele fez aqui? Ele saiu de um conforto, ele estava na cidadela de Suzã, a cidade mais protegida do reinado persa. Ele estava lá, ele estava cuidando das coisas do rei. Ele abandona entre aspas, ele agora sai da presença do rei, Artaxerxes, e agora ele vai para a presença do rei dos reis. Só que lá no rei ele era visto como um garçom, um mordomo, um copeiro, mas agora na presença do rei dos reis ele é um engenheiro, um líder, um pedreiro. E ele, depois que ele mostra no versículo 17 a situação de Jerusalém, na parte B ele fez: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. O que é que aí na sua versão, no versículo 17? Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria que nós temos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vemos, reconstruirmos as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Olha, era um povo que estava envergonhado. Opróbrio significa vergonha. Agora ele revela. Ele traz o povo. Eu creio que num tipo de assembleia, de reunião, está aqui conosco o pastor José Dantas e Simone Sarmento. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe. Ele agora chama o povo, convoca o povo, mostra, fica no campo da miséria. Mas Neemias diz: eu saio do campo da miséria. Eu quero sair do campo da miséria. Eu quero reconstruir. Eu agora vou mostrar a solução. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sai do campo da situação. Vem para o campo da solução. Aleluia. Enxergue hoje a solução que Deus está apontando. Às vezes nós não conseguimos avançar, Josué, na nossa vida porque a gente está olhando o problema, a gente está olhando a dificuldade, a gente está olhando o que está dando errado. Olha em volta, vê o que está dando certo. Neemias, no meio daquela situação, já sendo perseguido pelos seus opositores, ele, um improvável, querendo reconstruir, aqueles caras já perseguindo ele. Ele usa de sabedoria, não revela o seu segredo, não revela o que tem Deus com ele, mas ele chama o povo, mostra a situação de Jerusalém e agora dá um apontamento de solução. É exatamente o que você comentou, é o que está no versículo 18, né? E eu quero falar sobre o versículo 19. Deixa eu só ler o versículo 18. Leia. Olha o que é que diz o versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Ele agora o que? Revela o segredo. Ele agora revela o segredo. Como também as palavras do rei. Ele agora revela o que o rei falou com ele. Tudo que ele tinha me dito. Então disseram, o povo que estava em miséria, que estava em opróbrio, que estava em vergonha, se levanta diante da palavra de um homem. Olha só a influência que Neemias começou a exercer sobre aquele povo. Quando ele injeta ânimo, motivação, quando ele agora passa a ser
um líder visionário, um líder que vai restaurar. O povo diz assim: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Levantemos e edifiquemos. Por mais líderes que apontem, que motivem e digam: vamos fazer, eu conto com vocês. Eles disseram: vamos, eu edifico. Agora sabe por quê, Josué? Porque ele viu o líder se doando. E ele disse: vamos levantar, vamos edificar. E esse texto, esse finalzinho do versículo 18 é muito poderoso. E esforçaram as suas mãos para o bem. Que maravilha! Que bênção, né? Ou seja, eles entenderam que através de um líder cheio da presença do Senhor, um líder cheio da graça e misericórdia de Deus, eles poderiam colocar a mão na massa. Simples assim, poderiam colocar a mão na massa, porque Deus o abençoaria. Mesmo vendo as dificuldades. Deus honrou. Deus honra. Deus iria honrar. Irmãos, Deus honra o esforço da gente. Deus não honra pessoas paradas, estáticas, que fica esperando a bênção, que fica contando com o outro. Deus honra o esforço. Deus honra pessoas esforçadas. Deus honra. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida. Toda a palavra do inimigo hoje que ele lançou na sua vida para lhe entristecer, dizendo que você não pode, que você não é, o Senhor hoje nos trouxe aqui para dizer: você vai conseguir, você vai edificar os muros, você vai levantar aquilo que foi derrubado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adalon, o versículo 19 é um versículo que já começa a nos contar também os problemas que eles começaram a enfrentar. Porque também em toda reconstrução vai ter oposição. Sempre vai ter, né? Diz assim: porém, quando Sabalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e o árabe chamado Gésem souberam... Apareceu o terceiro, né? E um árabe chamado Gésem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? O que querem se rebelar contra o rei? Desculpa. O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem dinheiro, nem memorial em Jerusalém. Olha só. O interessante aqui é que apareceu esse terceiro. A gente falou quem era Sanbalate e Tobias. Gésem, pela história, ele fala muito sobre a história, dando uma pesquisada. Gésem era um comerciante, um grande comerciante. Um grande comerciante da região. Um grande empresário da região. Oi, pastora Tatiane. Amém, pastora. Seja bem-vinda, viu? Compartilha aí, pastora. E o que acontece? Ele, pela história, ele fala que ele não queria que os comerciantes de Jerusalém se levantassem. Porque se uma cidade está destruída, todo o comércio, toda a estrutura está destruída. Meu Deus, isso é muito atual, isso é muito Brasil, né? É muito Brasil, isso é interessante. Isso é muito Brasil. E o interessante é que, olha só, outra coisa aqui, e ele fala bem assim: o que é que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Por que se rebelar contra o rei? Porque o rei de Neemias, na verdade aqui, o rei que liberou Neemias, não é o rei de Neemias, né? Artaxerxes, rei Artaxerxes, que liberou Neemias, era um rei persa. Ele estava dando continuidade ao que ele dominou em Babilônia, que foi a Babilônia, na verdade, que ele dominou sobre Nabucodonosor na época, né? A Babilônia. Então o que acontece? Ou seja, todo o Império Persa não valorizava outras reconstruções. Por quê? Porque já tinha sido destruído por alguma conquista. Normalmente o Império, quando era destruído por uma conquista, não se levantava mais. Mas Deus é tão poderoso que despertou Neemias. Olha só, irmão, não existe muro derrubado que não seja reconstruído. Olha a profundidade disso. Os persas não queriam reconstruir aquilo que já tinha sido colocado abaixo. Neemias se disponibiliza, vai ao rei Artaxerxes, depois de 4 meses orando, buscando aproximadamente, jejuando. Ele vai ao rei Artaxerxes,
Diz para ele por que ele está triste, porque o rei identifica que ele está triste e ele pergunta o que ele tem, ele dá as cartas, ele dá o passaporte, ele dá madeira, ele dá tudo para a reconstrução. Um rei ímpio um rei ímpio está dando condições de trabalho para um homem de Deus. Alguém querendo reconstruir, opositores se levanta, comerciante se levanta. E um rei ímpio deu condições, liberou Neemias para a função. Eles sabiam, Sanbalate, Tobias e Gesem sabiam que o rei tinha dado condição para ele, tinha liberado para ele construir. É tanto que eles sabiam que o rei tinha dado carta para ele conseguir madeira, para ele conseguir passagem entre os governos, entre as províncias, vamos dizer assim. Neemias, o improvável começou a incomodar os grandes. Porque Neemias era quem? Ninguém, mano. Ele era só um copeiro do rei. Ele não era governador como era Tobias, como era Sanbalate. Ele não era o Arábio Gesem, que era um grande comerciante da época. Ele era alguém que se disponibilizou. Olha o que a pastora está... Meu Deus, eu gosto muito quando as pessoas começam a interagir. Deus usa quem quer para aqueles que se dispõem. Dispõe, exatamente. Olha, Deus usa Neemias para o povo. Neemias mostra a situação deplorável, mas aponta a solução e diz assim para o povo de Jerusalém: ei, eu preciso de vocês. Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. Agora ele vai lá e ele mostra que está fazendo também. Meu Deus, isso é muito profundo, minha gente. Olha só, depois mesmo aqueles homens afrontando, zombando, tirando sarro da cara de Neemias, né? E o povo zombaram, né? Como né? diz o nordestinês, mangando de Neemias. Interessante. Aqui o versículo 20 fala assim: então lhe respondi, o meu Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Ele não vai ser simplesmente o nosso braço, a nossa força. Ele é Deus Todo-Poderoso quem vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. Seremos prósperos na caminhada, em nome de Jesus. Eles não estavam fazendo nada em vão. Irmão, quando você se dispõe a fazer, você pode ser simplesmente um copeiro, alguém que não tem cargo eclesiástico, mas quando você se dispõe a fazer, e Deus está contigo, porque você se dispôs a fazer para o reino do Senhor, não importa cargo eclesiástico, não importa o que você vai fazer, não importa patente, não importa nada, Deus vai ser contigo. Aleluia! Aleluia! Ele vai te transformar simplesmente de um copeiro a um líder, um grande líder, um líder que arrasta, um líder que faz discípulo, um líder que cresce, um líder que desenvolve. Não Aleluia. Importa, irmãos. Aquele que se dispõe a servir ao Senhor, mesmo não sabendo, não tendo dons. Neemias não tinha dons de administração. Neemias, eu creio que na habilidade não tinha. Mas ele, na proporção que ele foi se disponibilizando, Deus foi revelando isso nele. Isso para ele. Olha, a ação era humana, mas a providência era divina. A ação de fazer as coisas era humana, mas Deus dava a resposta do céu. Era Deus clareando, era Deus dando entendimento para Neemias. E Neemias, ele não atribuía isso a ele. Ele dizia: olha, eu estou fazendo, nós estamos trabalhando, o povo vai edificar, vai levantar os muros, mas quem nos fará prosperar é o Deus dos céus. Então vamos levantar e edificar esse muro. E ainda para finalizar, ele fala, dá uma deixa, né? Falando assim: mas nós, seus servos, nos preparamos e vamos começar a reconstrução. Mas vocês, Sanbalate, Tobias e Gesem, vocês não têm parte. Vocês não têm parte na vitória que nós teremos. Vocês não farão parte da bênção que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Ele se posiciona, né? Ele não ficou batendo boca. Vocês não têm direito memorial em Jerusalém. Vocês não vão ter direito. Ou seja, olha só que interessante. Aqui eu vou ler o versículo, finalzinho do versículo 20. Finalzinho do versículo diz assim: mas vocês não têm parte
nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, vocês não têm parte a desfrutar de Jerusalém. Vocês não têm direito como herança. E vocês não vão ser lembrados como filhos de Deus em Jerusalém. Não tem memorial. Quem se opõe não tem memorial. Quem se levanta contra não será lembrado. Anote isso, Josué. Quem se levantar contra não será lembrado. Anote isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem se levantar contra aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que Deus já consultou a você, não vai ser lembrado. Opositores não serão lembrados. Não serão lembrados. Que palavra poderosa essa. Que palavra poderosa. Que esclarecimento. E versículo capítulo 3, próxima semana, né? Próxima semana nós vamos mastigar um pouquinho mais sobre o capítulo 3. E eu quero lhe convidar para você também estudar um pouquinho, meditar um pouquinho no capítulo 3, capítulo 4, né? Mastigar um pouquinho, procurar fontes de informação e vir aqui no chat aqui comentar conosco também. Nos ajudar, trazer a revelação que Deus deu a você também. Porque, irmãos, não é só o que está escrito, é o que Deus está revelando para você e para mim, para este tempo. Rema de Deus, palavra revelada. Nós precisamos buscar essa revelação de Deus. Nós precisamos buscar não só ler, é ler, meditar e aplicar. Porque não adianta nada eu contar uma história bíblica aqui se eu não aplicá-la ela para os nossos dias. Claro, o entendimento vem dele, mas quem busca sou eu. Quem cava o poço é a gente. Então, querido, hoje eu tenho certeza que Deus estará trazendo uma luz para você. Então, estudem conosco. Estuda o capítulo 3, só o capítulo 3, olha o que aqui Paulo aqui está dizendo, amém, aleluia. Pastora Tatiane, quem não faz sempre critica, e quem não quer, Deus não se dispõe a dar as ferramentas para o propósito. Quem não quer, Deus não vai se ocupar em dar ferramentas. Verdade, pastora, exatamente isso. Deus não vai se ocupar em dar ferramentas. Então, vamos buscar, queridos. Meditem, não é ler a palavra por ler, é ler e meditar. Traga, tente ler, medite e veja o que ela está se aplicando para o seu dia de hoje. E hoje o tema da nossa terça profética online, pela Decanã Portugal, pelo nosso Facebook, a Decanã Portugal, e também daqui a pouco vai estar disponível no YouTube. O interessante de tudo isso, queridos, é que a oposição desses camaradas deixou Neemias mais forte. E o título é A Oposição que nos faz forte. Não é a oposição para lhe derrubar, para paralisar. É a oposição que nos forja para dizer, eu vou porque Deus vai comigo. Eu faço porque Deus vai comigo. Eu estarei porque Deus estará comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos muito cantar? obrigado. Vamos louvar o Senhor, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Quer semear na obra de Portugal, na missão de Portugal? Entre em contato conosco pelo direct, pelo message do Facebook ou pelo direct do Instagram. Nós estaremos repassando para vocês as informações necessárias para a sua semente. Mas Ada, eu vou semear real no país do euro, querido? O euro hoje está em torno de 6 e pouquinho, né? 6,60, mais ou menos 6,70. Reais. 10 reais aqui não é nada, como diz Josué. 10 euros lá é uma benção. É uma fortuna. É uma fortuna, né? Então, se você contribuir com o que você tem, eu contribuindo com o que eu tenho, Josué contribuindo com o que ele tem, a gente vai ajudar a missão Portugal. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é a quantidade que você acha que não vale lá. Pelo contrário, é o seu coração sincero diante de Deus. É a disponibilidade de você semear. A sua disponibilidade de semear, não importa aonde, falando de reino, ou seja, apesar que é outro lado do oceano e tal, mas Deus está contemplando a sua sinceridade, o seu carinho, o seu desejo de ajudar a obra do Senhor. Entenda, não está ajudando Josué e Ádala não, viu? Não é para Josué e Ádala.
nós vamos direcionar uma conta da pastora Fátima para você ajudar Portugal. Tá bom? Então, querido, muito obrigado pela sua participação. Vamos cantar. Queremos aqui desejar, ontem foi aniversário da nossa pastora Fátima Florencio Meira. Ela tem passado por alguns momentos difíceis, perdeu sua mãezinha, mas nós estamos orando, cobrindo ela, sendo um pouco apoio nesse momento de dificuldade. E nós queremos louvar e honrar a Deus pela vida da sua serva. Ela é uma bênção de Deus nas nossas vidas, uma conexão do Pai para nós. Então vamos adorar o Senhor e depois encerraremos com uma oração, tá bom? Amém. Glória a Deus. Paula, essa canção vai ser a primeira música que a gente vai cantar, viu, Tato? Quando a gente chegar no primeiro culto de celebração, que a gente vai estar junto aí, em nome de Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já quando eu semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Glória a Deus. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar.
comigo. Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Toda a bondade do Senhor pra mim. Vamos orar? Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de servir mais uma vez, servir aos irmãos da nossa igreja Decanã Portugal. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tá valendo a pena, viu? Se um ficar aqui com a gente, tá valendo a pena. Aleluia, eu creio sim. Tá valendo a pena. Tudo, olha, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele registra. Ele anota o bem que fazemos. Tiago disse que o que pode fazer o bem não faz, esse comete pecado. Entendeu? Vamos fazer o bem, levar a palavra do Senhor aos irmãos, edificar de alguma forma em amor, edificarmos uns aos outros. É aqui que nós estamos fazendo. E nós temos a certeza que estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então pode orar, dona. Olha. E ó, lembrando só um pouquinho de novo, né? Você que aí chegou do meio pro final, né? Compartilha, tá bom? Lance aí, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Daqui a pouco tem no YouTube. Daqui a pouco vai estar no YouTube, tá bom? Então se inscreva também lá no YouTube, a Decanã Portugal Viseu, né? A Decanã Portugal. Isso, a Decanã Portugal. Se inscreva lá também, multiplique, tá bom? Por favor, nos ajude a inscrever no nosso canal. Gente, não é algo pessoal, é reino. É reino. Nós só queremos divulgar, nós só queremos fazer grande esse propósito de chegar a outras pessoas. Nós estamos aqui, mas do outro lado do oceano existem pessoas precisando de uma palavra. E talvez essa palavra seja a palavra que vai de encontro à necessidade de alguém. Tá bom? Então vamos orar. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Até terça-feira, às 17 horas. Vamos orar ainda. Marta Santos, ele Cleiton Paiva, né, irmão de Keilinha, sempre tá por aqui nos ajudando também. Olha, compartilha dessa live, tá bom? Pai amado e Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando a Tua palavra, cantando, adorando ao Teu nome. Sabemos que tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, tem um propósito de reino. Tudo que nós estamos fazendo aqui tem um propósito, Pai. Nós queremos, Senhor querido, fazer valer a Tua chamada nas nossas vidas, Pai. As oposições vêm, se levantam, palavras contrárias, mas nós estamos de pé, porque sabemos, ó Deus, quem nos chamou. Sabemos em quem temos crido. E isso para nós é muito importante. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Cura o Teu povo. Cura a Tua igreja. Cura, Senhor amado, aqueles que estão precisando de cura nesse instante. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até próxima terça-feira.